Graças e paz. Amém. Mais um dia, gente, para nós compartilharmos do Evangelho, compartilharmos da Palavra de Deus. Vocês têm noção do que a Palavra de Deus ela pode fazer na nossa vida? Quando a gente recebe a Palavra, quando a gente anda em uma Palavra, você tem noção do poder que isso tem na vida do cristão? Porque a questão não é o que você está fazendo. A pergunta é, o que você está fazendo nasceu de uma palavra? O que você está fazendo nasceu de algo que Deus te falou? O que você está fazendo nasceu de uma palavra revelada do Espírito Santo para a sua vida? Se o que você está fazendo nasceu de uma palavra revelada para você, essa atitude, essa ação que você tem, ela vai impactar a sua vida. Ela vai transformar a sua vida de alguma forma. Né? Porque não tem como Deus falar algo com você e isso não impactar. Não tem como Deus falar algo com você e isso não gerar transformação. Não tem como Deus falar algo com você e isso, de alguma forma, não transformar vidas. Se Deus pede para você abrir um negócio, esse negócio vai transformar vidas. Se Deus pede para você ser um pastor, esse pastoreado vai transformar a vida. Se Deus pede para você fazer um trabalho no campo missionário, esse trabalho vai transformar vidas. O que Deus quer de você e eu é que nós transformemos vidas. Amém? Que vidas sejam impactadas através da minha e da sua vida. O Espírito Santo, ele foi enviado para a sua vida como uma obra. Não pense que você está nessa terra à toa. Você não está na terra à toa, você tem uma missão. Você tem um propósito. Mas esse propósito ele foi escrito por Deus. Esse propósito ele está escondido em Deus. Esse propósito foi o próprio Pai, o Deus o Pai, que preparou para você. E ele é melhor do que qualquer talento que você tenha, que qualquer pensamento que você tenha, qualquer atitude que você tem que vem de você mesmo. Por exemplo, você tem o talento de falar bem, aí colocam você para ser um pregador. Você tem o talento de cantar, colocam você para ser um cantor. Você tem o talento de administrar, então colocam você na frente de algo para administrar. Mas Deus não só tem talentos para você, Deus tem dons para você, mas Ele tem um propósito específico. Esse propósito específico Ele preparou para você especificamente. E se você não cumprir essa obra que Deus tem para você, outra pessoa não vai poder cumprir. Algumas pessoas dizem, se você não fizer isso, Deus vai enviar outro no seu lugar. Não, Deus nunca envia outro no seu lugar. Porque o propósito que Ele tem para você é só para você. É insubstituível. Não tem ninguém que consiga cumprir esse propósito da maneira que você vai cumprir. Mas muitos de nós ainda não conhecemos, nem sabemos qual é o propósito. E a gente se depara com uma pergunta: qual o propósito que Deus tem para mim? 90% dos cristãos eles têm essa dúvida. Qual o propósito que Deus tem para mim? Eu não sei. Eu não sei qual o propósito que Deus tem para você. Eu não sei qual é o plano que Ele escreveu para você antes da fundação do mundo. Mas eu sei de uma coisa: o Espírito Santo que mora em você sabe.
O Espírito Santo que mora em você sabe exatamente qual é o seu propósito. Mas ele não só sabe, como ele quer falar com você. Amém? Então ele não só sabe o seu propósito, ele quer falar o seu propósito. Ele não só veio habitar em você, ele veio orar por você. Ele veio revelar para você qual o propósito que ele tem para você. E esse propósito que Deus tem, ele alcança todas as áreas. Ele alcança a área da família. Ele alcança a área financeira. Ele alcança o seu corpo, a sua saúde. Ele alcança várias áreas, todas as áreas da sua vida. O propósito de Deus vai alcançar. Para cada área específica, Deus tem um propósito. Por exemplo, a sua área financeira. Qual o propósito de Deus para a sua área financeira? Que você seja próspero. Sua saúde. Qual o propósito de Deus para a sua saúde? Que você seja uma pessoa curada. Qual o propósito de Deus para a sua família? Que eles sejam salvos. Deus tem propósitos específicos. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus tem um ministério para você. Efésios capítulo 4, a Bíblia fala que Deus escolheu. Antes de ir para Efésios 4, vamos lá para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho nessa questão do plano que Deus tem para nós. Amém? Fala assim, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então aqui a Bíblia vai dizendo de alguns propósitos, de alguns dos nossos chamados. E a primeira coisa que a Bíblia diz, ela fala assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então a primeira coisa que Deus te chamou, ele te chamou para ser santo e para ser irrepreensível diante dele. Deus te chama para ser santo, puro, separado para ele, fora de uma vida de pecado, num relacionamento correto com Deus e irrepreensível. Agora, me fala de alguém que é santo e irrepreensível. Eu te pergunto, como que é essa pessoa? Essa pessoa tem um caráter em Cristo formado. Essa pessoa é uma pessoa madura. Essa pessoa é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Essa é uma pessoa justa, correta em todos os seus caminhos. Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. Então todo mundo na face da terra tem um chamado de ser santo, de ser adotado como filho de Deus, de ser irrepreensível diante dele. Amém? E tudo isso ele fez em Cristo. Todas essas coisas que eu acabei de ler para vocês, Deus fez em Cristo. E a Bíblia continua dizendo, ele fala assim, Efésios capítulo 1, versículo 11, em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então Deus tem uma predestinação. Ele te predestinou para algo. Quando que ele te predestinou? Quando ele te criou.
Quando Ele te criou, Ele te predestinou. E Ele não te criou no ventre da sua mãe. Não foi lá que Ele te criou. Você não é só um corpo, você tem um espírito. O seu espírito foi criado antes da fundação do mundo. O seu espírito foi gerado em Deus. E Paulo vai falando do propósito de Deus para a igreja, do propósito de Deus para a nossa vida. Em Efésios capítulo 4, ele fala assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço de Deus, edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então Paulo fala de um plano de Deus que ele tinha para nós. Paulo fala de um plano que Deus tinha para nós antes da fundação do mundo. Qual é esse plano? Nos levar a ser santos, irrepreensíveis e sermos filhos de Deus, adotados por Ele em amor. Mas aí Paulo começa a falar agora de 5 ministérios que a igreja precisa ter. E Paulo vai falar dos ministérios dos apóstolos, Paulo vai falar dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres. 5 ministérios que precisam estar no corpo de Cristo funcionando muito bem. Uma igreja sem um apóstolo é uma igreja que não tem um fundamento, uma visão. Uma igreja sem um profeta é uma igreja que não anda debaixo da voz do Espírito. Uma igreja que não é edificada. Uma igreja sem evangelistas é uma igreja que não cresce. Uma igreja sem pastores é uma igreja que as pessoas estão emocionalmente feridas, mal, emocionalmente. Uma igreja sem mestres é uma igreja onde os membros estão debaixo de enganos, doutrinas de enganos de homens. Então Deus estabeleceu 5 ministérios para o corpo de Cristo. Deus estabeleceu 5 ministérios chamados para o corpo de Cristo. Em Efésios 4. Depois, 2 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 12, desculpa. Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai falar de outros chamados para o corpo de Cristo, que também pode ser o seu. 2 Coríntios, capítulo 12. Desculpa, 1 Coríntios, capítulo 12. Vai lendo aí comigo, hein? 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo fala assim, versículo 27. Vocês são corpos de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, operadores de milagres, dons de curar, dons de prestar ajuda, dons de administrar, falar em línguas, interpretar línguas. Ele fala assim: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar?
Todos falam em línguas e interpretam. Entretanto, procure com zelo os melhores nomes. Quando Paulo faz essa pergunta, todos são apóstolos, todos são profetas, todos são mestres, o que ele está falando? Ele está falando, nem todo mundo vai fazer a mesma coisa na igreja. A religião faz isso. O espírito de religiosidade coloca todo mundo para fazer a mesma coisa na igreja. Mas Paulo está dizendo, nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Vocês são diferentes. Uns são profetas, outros falam em línguas e interpretam, outros são mestres, outros têm dom de administrar, outros têm o dom de socorro, de prestar ajuda. Eu preciso encontrar, através de uma vida profunda de oração em línguas, o meu chamado no corpo de Cristo. Aí eu vou encaixar. Eu não vou estar desvirtuado. Eu não vou estar fora do prumo, né? Eu não vou estar desvirtuado, mas vou saber qual é o meu chamado. Então o que você precisa hoje? Descobrir o seu chamado. Descobrir para que Deus te criou. Mas mais do que descobrir que Deus te criou para certo ministério, você precisa descobrir a verdade de Deus para cada área da sua vida. Para cada área da sua vida, Deus tem uma verdade. Certa vez, Deus me mostrou o propósito de Deus para a vida de uma mulher, que era minha vizinha, que morava ali perto de casa. Essa mulher estava doente. E Deus me mostrou que o propósito que Ele tinha para ela era que ela fosse curada. Essa mulher estava vivendo de auxílio do governo. E Deus me mostrou que o propósito que Ele tinha para ela era prosperidade. Essa mulher era brigada com a filha, não conversava com a filha direito. Deus me mostrou que o propósito que Ele tinha para ela era que ela voltasse a conversar com a filha. Então a gente pega essa ideia do propósito de Deus, a gente pensa assim, eu vou ser um pregador. A gente pega essa ideia do propósito de Deus e pensa assim, eu vou ser um cantor. A gente pega essa ideia do propósito de Deus e pensa, eu vou ser um pastor, eu vou ser um missionário, eu vou ser um diácono. A gente não pega o propósito de Deus para as diferentes áreas da nossa vida. Mas, Janderson, como eu posso descobrir essas áreas? Você precisa da palavra de Deus. E se tem uma área que não está de acordo com a palavra, existe um problema chamado incredulidade. A incredulidade, ela entra no lugar da fé e traz destruição. A incredulidade, ela entra no lugar da fé e traz destruição. Mateus 17. Jesus tentou curar o menino. Os discípulos tentaram curar o menino. Colocaram as mãos sobre o menino. O demônio manifestou. Na hora de expulsar o demônio, os discípulos não conseguiam de forma alguma expulsar o demônio. E eles chegam para Jesus e perguntam, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus fala assim, essa casta só sai com oração e jejum. Essa casta só sai com oração e com jejum. Jesus está falando, tem tipo de demônio na sua vida, na minha vida, só sai com jejum e oração. É difícil, irmãos. É difícil.
aceitar isso. Que há certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. É difícil aceitar, é difícil praticar, é difícil fazer isso. Mas não tem jeito. Só sai com jejum e oração. Então, essa dificuldade na sua vida, talvez, ela só sai com jejum e oração. Por que jejum e oração, Jones? Porque são raízes muito profundas. São coisas muito profundas que estão na nossa vida. Que nos prendem durante anos. Que nos prenderam durante toda a nossa vida. E agora, o Espírito Santo me desafia e te desafia e fala: até quando você vai aceitar esse problema na sua vida? Até quando essa enfermidade da carne vai te governar? Até quando a carne vai falar mais alto do que o Espírito? Até quando? E Jesus fala assim: vocês não conseguiram expulsar o demônio. Mateus 17, versículo 20. Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Em verdade lhes digo, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a esse monte: muda-se daqui para acolá. Ele mudará, e nada não será impossível. Mas esse tipo de demônio só sai com oração e jejum. Então, qual é a montanha que você precisa falar com ela? Qual é a montanha que você precisa dizer para ela? Mova-se daqui para acolá. Jejum e oração. Aí você me pergunta: Jantes, mas os discípulos oraram para expulsar o demônio? Oraram. Mas Jesus não está falando de uma oração momentânea. Ele está falando de uma vida de oração. Jesus não está falando de um jejum momentâneo, intermitente. Jesus está falando de uma vida de jejum. Mas esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Irmãos, Jesus que disse. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João. Foi Jesus. E não tente interpretar Cristo. Receba de Cristo. Jesus falou que quer com jejum e oração, meu amigo. Vai para cima. Se Jesus disse jejum e oração que vai resolver isso aí, seja um pouquinho mais radical. Seja um pouquinho mais profundo nas coisas de Deus. Hoje em dia, pessoas que se dedicam a uma vida de jejum e oração são tidas como pessoas radicais, pessoas fanáticas. Mas não se dedica não. Fica aí. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não vai para a igreja, não faz nada. Mas um dia você vai precisar de ter fé para mudar a situação. Um dia você vai precisar estar diante de uma situação e falar com ela assim: não é você que me governa, é a palavra de Deus que governa a minha vida. Mas como você vai falar isso para as circunstâncias, se a sua fé não está desenvolvida? Como você vai falar isso para as circunstâncias, para a montanha? Você vai falar: sai daqui, vai para lá, sai da minha vida, sai da minha casa. Como você vai falar isso, se a sua autoridade está enfraquecida diante de Deus? Se você não está se alimentando de Jesus Cristo, se alimentando de quem Ele é, sua autoridade enfraquece. Então Deus não está brincando conosco, irmãos.
Algumas pessoas elas estão brincando com Cristo, achando que Cristo é algo bonito, é só bonito ser cristão, é só algo socialmente aceitável. Mas não, irmãos. O Evangelho de Cristo é poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Paulo fala aos Coríntios, ele diz: eu quero saber, não a palavra que vocês têm, mas eu quero saber o poder que vocês têm. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Não é só falar, irmãos. Não é só falar. É poder que precisa estar impregnado na nossa vida. O poder de Deus precisa estar impregnado na nossa história. O poder de Deus precisa estar impregnado na nossa casa. O poder de Deus precisa estar impregnado em tudo que eu fizer. Tudo que você colocar a mão prosperará. Tudo que você coloca a mão anda para frente. Mas você precisa receber esse poder. Receba do poder de Deus no seu. Engraçado é que quando Jesus foi assunto aos céus, logo depois de ser crucificado, ele ressuscitou, depois ele subiu para o céu. Antes de subir para o céu, ele deixa um recado para os discípulos. E ele fala assim: não saiam de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí, o Espírito Santo desce, os discípulos falam em línguas, e eles são transformados. E aí eles começam a curar os enfermos, expulsar os demônios, operar milagres. Por quê? Porque eles receberam o poder. Eles receberam do poder de Deus na vida deles. E agora eles começam a colocar isso em prática. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar em prática. Vamos praticar aquilo que nós temos aprendido. Irmãos, quando a gente começa a ler muito a Bíblia, a gente aprende tanta coisa. A gente aprende a virar alta face, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a amar, a gente aprende a ser submisso, a gente aprende a honrar. Mas tudo isso precisa ter uma prática. Jesus falou que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, transbordaram os rios e bateram contra aquela casa e ela caiu. Por quê? Porque a pessoa não praticava. Jesus fala de duas pessoas, um homem sábio e um homem tolo. E o homem tolo, ele não pratica o que Cristo fala. O homem tolo, ele não pratica a palavra de Deus. Mas o homem sábio, ele pratica. Então, você quer ter sabedoria, você precisa praticar. Se você lê a palavra, você leu, olha e achou bonito, não mudou sua vida. Não te deu sabedoria. Mas você leu a palavra e praticou, você recebe sabedoria de Deus. Jesus falou que o homem sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então, o nosso chamado hoje, irmãos, é para pegar essa palavra aqui e aplicar ela. Pegar essa palavra aqui e
crer nela. Pegar essa palavra aqui e colocar em prática. Pegar essa palavra aqui e desenvolver ela. Pegar essa palavra aqui, por exemplo, fala assim, ó. Exorte aos ricos, peguei um texto aleatório aqui, tá? Exorte os ricos desse mundo, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Então a gente olha isso aqui e fala, opa, fazer o bem, rico em boas obras, generoso em dar, pronto a repartir. Se você lê isso e acha bonito, não muda. Mas se você lê isso e se torna uma pessoa mais generosa, começa a repartir, começa a fazer o bem, começa a fazer boas obras, isso vai transformar a sua vida. Então não é só ler a palavra, é praticar a palavra. O que Jesus mais combatia nos fariseus era a hipocrisia, porque eles aparentavam uma coisa, mas eram outra. Eles aparentavam um estilo de vida, mas tinham outro. Jesus chegou a falar assim, olha, ouçam e façam tudo o que eles falam, mas não copiem o comportamento deles, porque eles falam, mas não praticam. Você quer se tornar alguém mais sábio? Começa a ler mais a Bíblia. Não há sabedoria fora da palavra. Jantes, mas tem uma sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, a Bíblia chama de carnal, terrena e demoníaca. Essa sabedoria que as pessoas falam que eles são sábios é cheia de orgulho, cheia de soberba, cheia de carnalidade, cheia de demônios. A sabedoria de Deus não, ela é pacífica, cheia de misericórdia e bons frutos, Tiago fala. Então a palavra de Deus precisa ser praticada. Eu preciso pegar essa palavra e aplicar na minha vida. Eu preciso pegar essa palavra e fazer dela a sabedoria que eu preciso para viver. Essa palavra precisa ser o que vai guiar os meus passos. Vai guiar o que eu vou falar. Vai guiar o que vai sair da minha boca. Vai guiar para onde eu vou, o meu comportamento, minhas companhias, minha caminhada. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair de um lugar onde eu apenas ouço e vamos entrar num lugar onde a gente pratica. Vamos entrar num lugar onde a gente pratica. Tiago fala assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade sem reprovações, ela lhe será concedida. E ele vai falando, e ele fala assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém tiver fé, mas não tiver obras? Mas alguém te dirá: eu tenho fé. Mostra-me a sua fé sem as obras, e eu com as minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Tiago 2,18. Porque assim como o corpo sem espírito está morto,
Assim a fé sem obras é morta. Então, você crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele morreu na cruz por você? Você crê que Ele ressuscitou? Você crê que Ele vai voltar? Então você precisa ter uma obra. Você precisa fazer algo. E esse agir, esse fazer, vai transformar a sua história. Rododossia, cara. Irmãos, como a gente precisa aprender a praticar. Como a gente precisa aprender a colocar em prática a palavra. Agir segundo a palavra. Andar segundo a palavra. Viver segundo a palavra. Viver segundo a palavra, irmãos. Para que nós sejamos transformados. Eu quero orar com você nessa noite e declarar sobre a sua vida que a palavra de Deus vai ser a última palavra sobre você. A palavra de Deus será a última palavra na sua vida. Deus disse que você é curado, então você é. Deus disse que você é próspero, então você é. Deus disse que você tem um casamento abençoado, então você é. Deus disse que você é uma nova criatura, então você é. A última palavra vai ser a palavra de Deus, mas por favor, pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, coma a sua Bíblia, encha-se de sabedoria, que esse livro pode te dar sabedoria. Chore bacatara bidi. Suyanto kabinikai suri. Robe de que asmiando que. Segundo Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 15. Desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. As sagradas escrituras podem fazer de você uma pessoa sábia para a salvação pela fé. Não quer sabedoria? Quer sabedoria? Você precisa da escritura. Paulo está falando da Bíblia mesmo, da leitura bíblica. E ele fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça, para que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, você quer ser capacitado para o que Deus tem para você fazer? Você quer ser capacitado para toda boa obra? Você precisa da Escritura. Sem a Escritura, você não vai desenvolver o caráter que Cristo deseja que você desenvolva. Você não vai desenvolver o estilo de vida que Cristo deseja que você desenvolva. Você não vai desenvolver o tipo de pessoa que Deus quer que você seja. Porque Deus precisa de pessoas que se pareçam com Cristo. E se eu não tiver contato com as Escrituras, se eu não tenho contato com a palavra de Deus, eu vou ser apenas alguém que fala, mas alguém que pratica pouco. Então, qual é o problema que nós temos hoje? Nós temos muitas pessoas que sabem falar bem, mas nós precisamos de pessoas que saibam praticar bem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo fala assim: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo fala assim: procura se apresentar a Deus aprovado. Paulo não fala procura se apresentar aos homens, mas Paulo fala: se apresente para Deus.
aprovado, que não tenha nada que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? É você saber muitos versículos? Não. Mas é você ter um contato, uma intimidade com a Escritura de forma que você consiga praticar a Escritura. Porque a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, precisa ser uma prática. Tudo que Cristo faz precisa ser prática. Todos os meus erros, tudo que eu fiz de errado até hoje, foi porque eu não pratiquei a palavra. Foi porque eu não andei na palavra. E todas as consequências que eu colhi hoje, é porque eu não andei na palavra. Amém? Você quer andar na palavra? Você quer ser sábio? Precisa de sabedoria? Você precisa da Bíblia. Você precisa pedir a Deus. Você precisa da Bíblia. Você precisa andar com Cristo. Caminhar com Cristo. Vai te deixar mais sábio. Mas essa palavra é a fonte de sabedoria. Então não sai da palavra. Não sai dos preceitos. Não sai dos caminhos do Senhor. Não sai do que Ele deixou escrito. Porque essa palavra vai te fazer sábio para a salvação que há em Cristo. Amém? Senhor Jesus, abençoa, Pai, minha irmã. Abençoa aqueles que entraram nessa live. Que eles sejam cheios da Tua palavra, cheios do Teu poder, cheios da prática, cheios do Espírito, cheios da graça do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro repreendendo demônios sobre a vida deles, quebrando correntes e cadeias que os prendem, declarando paz nos corações, cura nos lares, saúde, alegria, amor, prosperidade sobre nós. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance o destino para que ela foi proclamada. Que o Teu Espírito enche a Tua igreja. Em nome de Jesus, declaro isso hoje. Amém. Amém. Valeu, Nath. Aparece aqui em casa, hein? Estou de férias agora. Entrei de férias hoje.